A assinatura de Júlia ainda estava fresca nos papéis do divórcio quando ela colocou a aliança sobre a mesa e olhou para Daniel sem demonstrar qualquer emoção. Eu não nasci para viver contando moedas. Você perdeu a empresa, eu não vou perder a minha vida junto com ela. Foram as últimas palavras antes de sair pela porta. Daniel permaneceu sentado na sala vazia, ouvindo apenas o barulho da porta se fechando. Em menos de 6 meses, ele havia perdido a empresa, quase todo o patrimônio, e agora, a mulher com quem dividira 8 anos de casamento. O apartamento parecia enorme, silencioso, frio. Ele olhou para a fotografia do casamento ainda pendurada na parede. Júlia sorria como se aquele amor fosse eterno. Agora entendia que talvez nunca tivesse sido. Antes de continuar, responda nos comentários. Ela merece ou não merece? Daniel levantou, retirou a fotografia da parede e a guardou dentro de uma caixa. Na manhã seguinte começou a procurar emprego. Ninguém queria contratar um ex-empresário que acabara de declarar falência. As semanas viraram meses. Ele vendeu o carro, depois o relógio que havia ganhado do pai. Por fim, deixou o apartamento e alugou um pequeno quarto nos fundos da casa de um senhor aposentado chamado Augusto. A vida havia mudado completamente. Enquanto isso, pelas redes sociais, Júlia parecia viver um conto de fadas, viagens, restaurantes caros, hotéis luxuosos. Fotos ao lado de Marcelo, um investidor conhecido na cidade, sempre sorrindo, sempre elegante. Daniel bloqueou o perfil dela. Percebeu que continuar olhando apenas prolongava a dor. Decidiu recomeçar. Conseguiu um emprego como gerente em uma pequena oficina mecânica. O salário era modesto, mas o dono, Sérgio, enxergou algo diferente nele. Daniel organizou processos, reduziu desperdícios, aumentou o faturamento. Em pouco mais de um ano, tornou-se sócio minoritário. 2 anos depois, a oficina havia se transformado em uma rede com 4 unidades. Daniel voltava a respirar. Não era milionário, mas também não era mais o homem derrotado que Júlia abandonara. Naquela mesma época encontrou Helena. Ela era arquiteta. Os dois se conheceram durante a reforma de uma das novas oficinas. A amizade surgiu naturalmente, sem pressa, sem promessas exageradas. Pela primeira vez em muitos anos, Daniel sentia que alguém gostava dele sem perguntar quanto havia em sua conta bancária. 6 meses depois começaram a namorar. Helena conhecia toda a história. Mesmo assim, nunca falou mal de Júlia. Apenas dizia: algumas pessoas aparecem para construir, outras aparecem para ensinar. Daniel finalmente acreditava que havia encerrado aquele capítulo. Até que, numa tarde de sexta-feira, enquanto deixava uma reunião, ouviu uma voz conhecida. Daniel, ele virou lentamente. Quase não reconheceu Júlia. A mulher impecável que costumava exibir roupas de grife agora parecia abatida. Os olhos estavam inchados, as roupas simples. O sorriso havia desaparecido. Ela segurava uma pequena pasta contra o peito. Podemos conversar? Daniel respirou fundo. Acho que não temos mais nada para dizer um ao outro. Ela abaixou a cabeça. Eu sei que não mereço nem 5 minutos, mas preciso te contar o que aconteceu. Ele permaneceu em silêncio. Júlia continuou. Marcelo me deixou há 8 meses. Daniel não respondeu. Ele perdeu tudo, e quando acabou o dinheiro, descobri que também existia outra mulher. A ironia era impossível de ignorar. Ela respirou fundo. Eu fui exatamente a pessoa que mais critiquei. Daniel olhou para o relógio. Sinto muito pelo que aconteceu. Ela sorriu com tristeza. Não, você sente pena. Mas eu vim porque percebi que perdi o único homem que realmente me amava. Ele permaneceu imóvel. Naquele instante, Helena estacionou o carro do outro lado da rua. Ao ver Daniel conversando com outra mulher, desceu discretamente. Júlia também percebeu. Olhou para Helena. Depois voltou os olhos para Daniel. A pergunta veio carregada de arrependimento. Ela é a mulher que ocupou o meu lugar? Daniel não respondeu. Apenas caminhou em direção a Helena. Júlia ficou parada na calçada, observando os dois se abraçarem. Foi naquele momento que ela entendeu que perder o dinheiro nunca havia sido o maior prejuízo da vida. Ela havia perdido alguém que jamais conseguiria substituir. Mas, antes de entrar no carro, Daniel ouviu Júlia dizer uma última frase. Existe uma coisa que você nunca soube sobre o dia em que eu fui embora. Ele parou, sem olhar para trás. Daniel permaneceu parado. A mão já estava na maçaneta do carro quando ouviu a última frase de Júlia. Existe uma coisa que você nunca soube sobre o dia em que eu fui embora. Ele respirou fundo. Sem se virar, respondeu: 5 minutos. Helena percebeu pelo olhar dele que aquela conversa precisava acontecer. Sorriu discretamente. Vou esperar você no café da esquina. Daniel agradeceu com um aceno. Quando Helena se afastou, ele finalmente encarou a ex-esposa.
Júlia parecia lutar contra as próprias palavras. Eu não fui embora apenas por causa da falência. Daniel cruzou os braços. Então por quê? Ela abaixou os olhos. Porque eu já estava me envolvendo com Marcelo havia meses. O silêncio pesou entre os dois. Ela continuou. Quando sua empresa começou a quebrar, achei que você nunca mais se levantaria. Marcelo prometia uma vida de luxo. Eu escolhi o caminho mais fácil. Daniel fechou os olhos por um instante. Mesmo depois de 3 anos, ouvir aquilo machucava. Então a falência só facilitou sua decisão. Júlia confirmou, sim. As lágrimas começaram a escorrer. Eu traí você antes mesmo de pedir o divórcio. Daniel não demonstrou raiva, apenas decepção. Obrigado por finalmente dizer a verdade. Ela respirou fundo. Achei que seria feliz. Um sorriso amargo apareceu no rosto dela. Mas descobri que quem troca alguém por interesse acaba cercado de pessoas iguais. Daniel permaneceu em silêncio. Ela continuou. Marcelo me enganava com outras mulheres. Perdeu dinheiro em investimentos irresponsáveis. Quando as dívidas chegaram, desapareceu sem deixar nada. Júlia segurava o choro. Passei meses pensando em tudo que fiz com você. E resolveu voltar quando ficou sozinha? Ela não conseguiu responder imediatamente. Aquele silêncio dizia tudo. Antes de continuar, responda nos comentários, perdoa ou não perdoa. Depois de alguns segundos, ela falou a verdade. Sim, Daniel sorriu pela primeira vez. Não era um sorriso de felicidade. Era de compreensão. Obrigado pela sinceridade. Júlia deu um passo à frente. Eu sei que não mereço, mas queria uma segunda chance. Daniel balançou a cabeça lentamente. Você não voltou porque percebeu meu valor. Ela permaneceu em silêncio. Você voltou porque perdeu a vida que escolheu. Cada palavra parecia atingir Júlia, como uma sentença. Existe uma diferença enorme. Ela chorava sem conseguir contestar. Daniel continuou. Quando perdi minha empresa, eu precisava de uma companheira. Você decidiu procurar alguém mais rico. Quando esse homem perdeu o dinheiro, fez exatamente o que você fez comigo. Agora você sabe como eu me senti. Júlia levou as mãos ao rosto. Eu me arrependo todos os dias. Daniel respondeu com calma. Eu acredito. Ela levantou os olhos, esperançosa. Então, ele interrompeu. Arrependimento não apaga escolhas. Naquele momento, Helena voltou do café. Parou ao lado de Daniel sem dizer uma única palavra. Júlia olhou para os dois. Percebeu a cumplicidade no simples gesto de Helena segurar a mão dele. Não havia ostentação, não havia luxo, havia paz. Daniel olhou para Helena e depois voltou para Júlia. Durante muito tempo, achei que perder você tinha sido o pior dia da minha vida. Fez uma pequena pausa. Hoje percebo que foi o primeiro dia da minha nova vida. Júlia chorava em silêncio. Espero que um dia você consiga ser feliz. Ela tentou sorrir. Você consegue me perdoar? Daniel respondeu sem hesitar. Sim. O rosto dela se iluminou por um instante. Mas a frase seguinte destruiu qualquer esperança. Perdoar não significa voltar. Júlia fechou os olhos. Finalmente compreendeu. Havia chegado tarde demais. Meses depois, Daniel e Helena se casaram em uma cerimônia simples, cercados apenas pela família e pelos amigos mais próximos. Não havia carros de luxo, nem festas extravagantes. Só pessoas que realmente queriam estar ali. Quanto a Júlia, conseguiu reconstruir a própria vida profissional. Aprendeu a viver com mais humildade. Nunca mais procurou Daniel. Anos depois, ao passar em frente a uma das empresas dele, sorriu discretamente. Pela primeira vez, não sentiu. Sentiu apenas a dor silenciosa de saber que havia destruído, com as próprias escolhas, o único amor verdadeiro que teve.